Presidente, pegando desse ponto de aqui em diante, né? O senhor disse que não tinha conhecimento sobre os dados da matéria e que os clubes eles não têm conhecimento a fundo do que acontece dentro das federações. A partir desse conhecimento, né, que agora veio a público, o senhor vai repensar a sua relação com a federação do seu estado e com o presidente Edinaldo Rodrigues? Você disse que se soubesse, poderia ter votado nulo de repente, talvez o senhor mudasse a sua intenção de voto. A partir de agora, o senhor pensa, e também considerando as falhas de arbitragem na visão de vocês, além dos dados da matéria, você pensa em um rompimento ou em mudar sua relação com a CBF, com o presidente Edinaldo Rodrigues e também com a federação? Qual vai ser a postura do esporte a partir de agora, a partir do conhecimento dessas informações que vieram à tona? Muito bem posto, Luísa. Primeiro, não vou mudar a relação com a CBF, que isso fique bem claro. Tá? Nós fazemos parte de um grupo de clubes chamado Liga Forte União, em que todas as decisões elas são colegiadas. Então, se a Liga Forte União quiser romper, seja com a CBF, seja com federações, seja com quem quer que seja, nós vamos votar internamente e nós vamos seguir o que a maioria quer. Tá? Nós temos uma mesa de discussão sobre vários temas, inclusive a gestão dos campeonatos a partir de 2027, a partir do momento em que haja uma união com a Libra, tá certo? E quando estivermos organizando os campeonatos, obviamente a arbitragem vai vir para dentro dessa nova liga, nessa liga unificada, e aí sim a gente vai definir se a gente vai manter o quadro de árbitros, se a gente vai importar árbitros, se a gente vai importar, que eu, por mim, já nesse momento, já que gostaria de ter o árbitro de vídeo, não daqui do Brasil, mas de fora. Ou seja, então o rompimento, essa questão de querer dizer que o esporte vai ser agora o grande guerreiro que vai mudar o futebol do Brasil, não é isso aí. Eu não vou entrar nessa seara, não. Não é o esporte. Tá? São os presidentes de clube. Acho que é importante a gente aprofundar, e até para colocar um pouco do que veio daqui para frente, e essa questão da reclamação do esporte, que é uma reclamação pertinente depois do jogo de ontem na Ilha do Retiro. Yuri, a ideia é essa, então, colocar em pauta que árbitros de fora, já que a gente tem na comissão de arbitragem ex-árbitros de fora e renomados, como o Néstor Pitana, por exemplo, árbitros de fora que venham comandar o VAR e que venham comandar o campo, essa é um dos assuntos que estarão em pauta depois desses erros que aconteceram? A comissão já tem pessoas de fora que já está trabalhando. Tem muito pouco tempo para mudar o status quo que já vem da arbitragem. Isso é um ponto. Segundo ponto, o que eu acho se os nossos árbitros, né, do ponto de vista corporativista que são, não mudarem, tá certo? Vai acontecer o que aconteceu com os técnicos e com atletas. Hoje eu tenho 8 atletas estrangeiros. Sim. Eu tenho uma comissão técnica estrangeira. Sim. E por que a gente não coloca também para arbitrar árbitros de fora? Que já colocamos. Já que os nossos, que não é contra o esporte, eu estou falando de todos os jogos, Série A e B. Já colocamos. Você se lembra do Javier Castrilli? Vamos continuar, vamos aumentar. O senhor se lembra do Javier Castrilli? Não. Não, Javier Castrilli era um árbitro argentino que veio apitar Corinthians e Português. Foi uma tragédia de arbitragem há 27 anos. Hoje a gente tem. Mas também foi nos anos 90. A gente não tinha tecnologia também. Hoje a gente tem. Olha só. Muito tempo. Hoje a gente tem. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando muito sério. Hoje nós temos comentarista estrangeiro, Sorin, Petkovic, são exemplos, o Tim Vicker, são exemplos disso. A gente tem diretor de árbitros estrangeiros, o Patrício Lossô na Federação Paulista. A gente tem técnico estrangeiro. A gente tem técnico estrangeiro. Comentarista, inclusive, a gente tem.
A gente não tem presidente de clube estrangeiro. Mas a gente tem, todas as esferas a gente tem estrangeiro. A gente só não Agora, tem alguém PVC. que nos ensine a ganhar e perder. Sim. Agora, PVC, presidente, eu sei que eu preciso te liberar logo mais, né? Então já vou agradecendo aqui a sua participação. Eu queria entender qual que é a visão do esporte em relação a já ter se sentido prejudicado em outra partida, né? Então são erros que, na visão do esporte, vêm se acumulando. Você consegue compreender a razão disso? Para você, há algum tipo de benefício a clubes, por exemplo, que são do eixo Rio-São Paulo ou do Sudeste? Você vê algo nesse sentido? Ou para você não tem a ver com isso? Dá para compreender a razão disso? Presidente de clube estrangeiro a gente tem também. O Texo. A minha visão, ela é, eu diria que é mais sensata, porque eu não vejo dolo. Eu vejo incapacidade técnica. Certo. O árbitro que aqui esteve ontem, em Recife, fazendo a arbitragem do jogo contra o Palmeiras, nunca ouvi nem nada que desabonasse a dele, mas ele simplesmente ele inverteu várias faltas, né? Não teve critério em vários cartões e marcou aquele pênalti que não existiu. Agora, a gente está culpando só o árbitro de campo, mas para mim, o árbitro de vídeo também foi uma lástima. Porque se ele fosse decente, ele poderia dizer assim, senhor Bruno, vá até o vídeo e dê uma olhada. Ele não. Mas quem é que está culpando só o árbitro de Está no campo? pênalti. Presidente, para a gente finalizar... Eu não estou dizendo que é você, não. Não. É que não tem ninguém culpando só o árbitro de campo. Todo mundo fala erro do VAR. Sim, mas não, tem gente que só... inclusive, alguém escreveu que o problema é só o árbitro de campo. E, presidente, para finalizar, no início da nossa conversa, você falou que espera punição da CBF, né? Que tipo de punição que vocês esperam? O que você espera que é geladeira, é um tempo suspenso? Ou não apite mais jogos do jogos esporte. do esporte, exato. Não, primeiro não apitar mais jogos do esporte. Mas dos outros times ele pode Aqui em apitar. Pernambuco, eu tenho que pedir autorização à Secretaria de Defesa Social. Isso é a primeira coisa. Segundo, ele passar o resto do ano em casa, estudando, né, fazendo alguma coisa. Porque eu não por mim, estaria fora um certo mesmo, né, dos dois serem banidos do futebol. Entendi. Isso não é ativismo. Esse seria o ideal. Isso não é ativismo. É ativismo. Não, isso é ativismo. Assim, você como... Bom, acho que agora a gente teve uma Aí deu uma probleminha queda. na conexão. Vamos ver se o presidente retorna para a gente se despedir dele. O clima esquentou aqui, isso acaba acontecendo, né, muitas vezes, quando o debate é acalorado. Aí, presidente, voltou. o senhor retornou, presidente. Pode concluir, por favor. É que toda vez que a gente fala de coisa ruim, aí sempre dá um problema. É justo. Não tem que ir no esquentando, a gente está debatendo. A gente está fazendo um debate em bom nível. Debatendo porque a gente pensa diferente. E é relevante, Eu acho, claro. no meu PVC. ponto de vista, o ponto central passa pela capacidade dos clubes se aglutinarem e solucionarem o problema. Esse é o ponto. Porque se depender da CBF, faz 30 anos que não resolve. O início disso, eu disse há pouco, vai ser a união da Liga Forte União com a Libra e a organização do Campeonato Brasileiro. Aí você Deus vai ajude. ver neguinho começando a se capacitando. O senhor seja louvado. Presidente, Vai acontecer, tá? Sim. Anota o que eu estou dizendo. Vai acontecer. Era para ter acontecido em 25. Vai acontecer em 27. Mano. Tomara. presidente, queria agradecer demais você pela participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu? E por tornar o nosso debate aqui, claro, muito mais relevante com informações. Obrigada. O Yuri sabe que o que eu falei para ele aqui no ar, eu falei para ele fora do ar também, pelo WhatsApp. Né? Então foi com E absoluta tudo que eu falei aqui no ar, eu já tinha falado para ele. No É isso mesmo. É isso mesmo, a gente já falou do ar fora do ar. A gente falou com o maior respeito, Yuri, com o maior respeito. Exato. Pensamos de uma E eu maneira em prol do quanto a futebol isso- brasileiro, Quanto a isso, não tem a menor dúvida. precisamos avançar.
E que bom, pra gente, pra todo mundo, que vocês trouxeram isso aqui pro ar também. Obrigada, viu, presidente? Um abraço pra você. O presidente já foi, então, cuidando aí, trabalhando com as questões do esporte, muito insatisfeito com a arbitragem de ontem.